que a princípio iria ficar no Flamengo até o fim de janeiro para disputar 2 rodadas do Campeonato Carioca, mas o Fortaleza bateu o pé, não gostou da ideia, quer o jogador o mais já possível, e aí o Flamengo aceitou ceder e o Matheus Cunha vai ficar aqui para poder disputar essas rodadas do Campeonato Carioca, enquanto o elenco principal estará lá nos Estados Unidos fazendo amistosos, dando continuidade à pré-temporada. E o Santos botou uma despedida bem bacana nas redes sociais. Ele disse o seguinte: hoje se encerra meu ciclo vestindo a camisa do Flamengo. Gostaria de agradecer a Deus e a todos por esse tempo junto, onde pude conquistar títulos importantes e desfrutar de vestir a camisa de um dos maiores clubes do mundo. Entre momentos bons e ruins, a certeza de que sempre busquei dar o meu melhor para defender literalmente a camisa rubro-negra. Agora é hora de novos desafios. Obrigado, nação. Tá aí a mensagem do Santos. O Flamengo logo depois postou em suas redes sociais: o Flamengo informa que concluiu a transferência do goleiro Santos para o Fortaleza. Agradecemos pelas grandes defesas, profissionalismo e os títulos inesquecíveis da Libertadores e Copa do Brasil 2022. Desejamos sorte na continuidade da carreira. Independentemente se você gostava do Santos ou não, se você gostou da passagem dele pelo Flamengo ou não, acho o seguinte: foi um jogador extremamente importante em 2022 nas conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores. Em 2023, não só o Santos, mas grande parte do elenco do Flamengo, salvo aí talvez o Fabrício Bruno, o Pulgar, mas os demais também foram muito mal, não foi só o goleiro Santos. Confesso que me surpreendeu ele ter terminado a temporada como terceira opção no gol do Flamengo, e agora ele é vendido ao Fortaleza. Para quem não sabe, vou repetir aqui rapidamente: o Flamengo vendeu o Santos para o Fortaleza por $1 milhão, tá? Cerca aí, portanto, de 5 milhões de reais, e ainda tem $300 mil em metas, até 300 mil, porque o Flamengo consegue esse valor aí através de desempenho do Fortaleza, não é nem do Santos. É classificação para semifinal de Libertadores, semifinal de Copa Sul-Americana, título estadual, título da Copa do Nordeste. Então não é desempenho do Santos, não é número de jogos, nada disso. É desempenho do Fortaleza. Se o Fortaleza for bem, o Santos vai bem, e aí o Flamengo ganha uma graninha extra. Eu digo graninha, óbvio, $300 mil é considerado, entre aspas, pouco no mundo da bola. E com a saída do goleiro Santos, quem vai assumir a camisa 1 é o argentino Rossi. O Flamengo até divulgou nas redes sociais uma foto do Rossi segurando o número 1, a nova camisa do goleiro. Então, a tendência, na verdade, assim, não tem como a gente dizer que o Rossi será titular por conta do número da camisa. Mas eu acho que o Rossi, entre Rossi e Matheus Cunha, eu não tenho dúvidas que o Rossi é melhor. Muita gente pode falar: mas o argentino não mostrou nada. Calma, dê tempo ao tempo. Ele chegou no meio de uma temporada conturbada, agora com pré-temporada. Eu acho ele um baita goleiro, já mostrou isso com a camisa do Boca Júnior, e agora dá tempo ao tempo. Então, o Flamengo vai atrás de outro goleiro? Não, o Flamengo não vai atrás de outro goleiro, pelo menos a informação que eu tenho nesse momento, tá bom? Vamos falar o seguinte: Everton Ribeiro, galera. O Everton Ribeiro deu uma entrevista à TNT Esportes e ele falou sobre propostas que ele recebeu de outros clubes. Ele hoje é jogador do Bahia, vocês sabem muito bem, depois de não renovar o contrato com o Flamengo, e ele falou que o Fluminense fez proposta para ele, mas ele não iria para o Fluminense nesse momento. Abre aspas para o Everton Ribeiro: não cheguei a conversar diretamente com ele, Mário Bittencourt, que é o presidente do Fluminense, mas sabia do interesse. Agradeço principalmente ao presidente do Fluminense, que sempre demonstrou carinho e admiração pelo meu futebol. Mas com tudo que eu vivi no Flamengo e tudo que eu conquistei lá, eu não me sentiria bem de sair do Flamengo e ir para um rival logo de cara. Seria estranho para mim. Respeito os clubes que me quiseram e que têm as suas histórias. Eu tenho a minha no Flamengo também. A história que eu tenho para conquistar no Bahia me motivou a vir para cá. Pois é, eu sempre falei isso aqui para vocês, e isso era até informação de pessoas da família do Everton Ribeiro que me falavam: Veni, o Everton Ribeiro pode sair do Flamengo? Pode. Ele pode jogar em outro clube do futebol carioca? Não, não pode. Ele não faria isso. E não fez. O Fluminense teve aí, fez a proposta e ele não aceitou. Gente, na boa, a idolatria dele com grande parte da torcida do Flamengo iria acabar se ele vai para o Fluminense, se ele vai para um Vasco, se ele vai para o Botafogo. Iria acabar. A verdade é essa. Isso precisa ser dito. Mas muitos jogadores jogaram pelos 4 grandes. Gente, isso foi no passado. Vou dar um exemplo aqui. O Léo Moura.
Jogador que foi ídolo do Flamengo, teve jogo de despedida para ele. Ele quase fechou com o Vasco, ele só não fechou com o Vasco por conta da repercussão negativa. Então ele não teve coragem de dar continuidade àquilo que ele havia firmado na ocasião com o Vasco. E mesmo assim, mesmo ele não jogando por lá, ele já perdeu a idolatria dele com grande parte da torcida do Flamengo. Hoje eu tenho amigos e amigas que falam, cara, eu não considero o Léo Moura ídolo por conta disso, dessa história envolvendo o Vasco. E é verdade. A verdade precisa ser dita. Ah, isso é bobagem. Para muitos é, para outros não. E você precisa respeitar. Quando você deixa de idolatrar um jogador ou achar esse jogador ídolo de uma determinada instituição, de determinado clube, é o seu direito. Você, como torcedor, você pode fazer isso. E para quem não sabe, o Everton Ribeiro defendeu o clube de 2017 a 2023, 394 jogos, 46 gols, 61 assistências, 11 títulos conquistados, 2 Libertadores, 2 brasileiros, 2 brasileiros, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, 2 Supercopas do Brasil e 3 estaduais. Então é uma bonita história. Dando continuidade aqui, mercado da bola, Léo Ortiz segue treinando separado no Red Bull Bragantino, segue fazendo trabalhos diferentes que os demais jogadores do Red Bull Bragantino. Por quê? Por conta da negociação com o Flamengo. E quando o Red Bull Bragantino faz isso, é porque tem uma negociação em curso. E, entre aspas, quer mostrar para o jogador, a gente não vai te vender para o Flamengo e você vai perder tempo aí afastado, você vai se desvalorizar. Aceita a nossa proposta de renovação, porque para o Flamengo a gente não vai vender. Mas o jogador continua demonstrando o desejo e o interesse de vestir a camisa do Flamengo. Repito o que eu venho falando há alguns dias. Eu acho que o Flamengo vai ganhar pelo cansaço. Vai chegar num determinado momento que o Red Bull Bragantino vai ceder a essa pedida de 10 milhões de euros, vai reduzir a pedida e o Flamengo vai ter que aumentar a proposta inicial que fez, em torno de 4, 5 milhões de euros, vai ter que aumentar um pouquinho. Então, acho que no fim das contas, eles vão chegar num acordo para poder acabar com essa história, porque o jogador está insatisfeito, o Red Bull Bragantino, entre aspas, está saindo prejudicado porque está perdendo o seu capitão, está desvalorizando o seu ativo, e o Flamengo está deixando de contratar. Tem certo e errado na história? Não, não tem. O Flamengo tem o direito de tentar a contratação do jogador, o Red Bull Bragantino tem o direito de não querer vender, e o Léo Ortiz tem o direito de expressar o desejo e a vontade dele de ir para um outro clube. Para finalizar nosso vídeo, o Flamengo desistiu da contratação do Evander. Publiquei isso nas minhas redes sociais, tanto o Twitter quanto o Instagram, que o Flamengo, nesse momento, está fora da negociação. E eu disse o seguinte, nesse momento, o Flamengo desistiu da contratação de Evander. Diferentemente de Léo Ortiz, Vina e Luiz Henrique, outras negociações vistas como bem difíceis, no caso do meia do Portland, que é o Evander, a diretoria do Fla entende que não terá sucesso nas tratativas. A proposta foi feita e recusada pelos americanos, que já avisaram que não vão negociar o jogador brasileiro. Desta forma, a cúpula carioca, a cúpula do Flamengo, se retirou da negociação. Por isso, Bruno Spindel disse na entrevista de ontem que hoje as únicas negociações eram por Léo Ortiz, Vina e Luiz Henrique. Bruno Spindel disse aquilo e eu fui procurar saber o porquê ele disse isso. E de fato foi isso que me relataram lá no Flamengo. Vini, o Flamengo está fora da negociação com o meia Evander. O Flamengo desistiu dessa negociação. Você pode dizer aí nas suas redes sociais, dizer no seu canal que o Flamengo hoje, dia 13 de janeiro, não negocia mais a contratação do Evander. É isso, galera. Espero que você tenha gostado dos das informações aqui desse vídeo. O giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Flamengo, que começa a estudar a possibilidade de assinar um pré-contrato com Alexandro, ex-jogador da seleção brasileira, lateral que pertence à Juve, vive os últimos meses do seu vínculo por lá. Negociação pode acontecer porque o Fla não conseguiu avançar, nem com as tratativas pelo Matias Vinha junto à Roma, nem nas tratativas por Juninho Capixaba junto ao Red Bull Bragantino. Hora de falar sobre o Flamengo, preciso te atualizar em relação às negociações por Evander, meio atacante formado na base do Vasco, em nome dos sonhos do Flamengo para a temporada de 2024, o Flamengo desistiu da contratação do atleta. Tudo porque a última oferta de 11 milhões de dólares foi recusada pelo Portland Timbers. Diante desse cenário, o Flamengo não está disposto a pagar mais do que isso e procurou o Timbers para avisar que, a menos que eles topem reduzir
ou reabrir as negociações por 11 milhões de dólares, não haver acordo. O Evander ainda fez esforços para que a negociação avançasse. Ele está morando sozinho nos Estados Unidos, toda a família no Rio de Janeiro. Se ele se acerta com o Fla, teria a oportunidade de voltar a estar perto de todo mundo, mas Portland Timbers bateu o martelo e disse que não o vende. Vale a lembrança de que ele havia sido contratado por 8 milhões de dólares no fim do ano de 2022 e na temporada de 2023 foi eleito por torcedores o principal jogador do time. Fla que tem encontrado enormes dificuldades nas contratações depois de investir 18 milhões de dólares em Nicolás de la Cruz. O Flamengo viu os times com quem negocia pedirem caminhão de dinheiro. Foi assim com o Léo Ortiz em relação ao Red Bull Bragantino, foi assim com o Matias Vinha em relação à Roma, foi assim também com o Luiz Henrique em relação ao Betis. Quando você contrata alguém muito caro, como o De La Cruz, você passa ao mercado a notícia de que você tem bastante dinheiro e os outros clubes passam a exigir bastante. E também do Bruno Henrique, falando da renovação de contrato, após o Bruno Spindel e o Marcos Braz concederam entrevista que acabou se tornando o grande destaque do dia. E entre as respostas que eles deram, consta uma que eles falaram o seguinte: é que muitos jogadores não querem vir jogar no Flamengo porque tem medo de disputar posição com a Arrascaeta, com o De La Cruz, com o Gerson. Palavras do Bruno Spindel. Isso aí, para mim, essa foi diretaça para o Gustavo Scarpa. Eu não tenho informação sobre isso, é uma dedução. Por quê? O Flamengo sondou realmente o Scarpa, demonstrou interesse pelo Scarpa, conversou com ele. E aí, tá a fim de voltar para o Brasil? Ele, no princípio, não queria, preferia ficar na Europa, mas ele sentiu que não ia se criar na Europa e falou: vou voltar. Aí o Atlético Mineiro apareceu. Outro grande time, né? Imagina aí, você pode ter um time com o Zaratio, com o Scarpa, com o Hulk, com o Paulinho, é um grande time o Atlético. Porém, o Scarpa, ele chega no Atlético e ele é titular. Incontestável. Não há dúvida que o Scarpa vai ser titular. No Flamengo, ele seria titular incontestável? Não. Ele teria que disputar a posição. E no esquema de jogo do Tite, até com a possibilidade dele começar como reserva. Tem muito jogador que hoje tem um status de titular que tem que mostrar mais serviço, porque senão a concorrência será grande, pode perder a vaga no time do Tite. Então acho que esse recado aí foi direto para o Scarpa e também para outros jogadores que podem ter ficado pelo meio do caminho. Mas eles falaram que estão encontrando dificuldades, além das pedidas serem muito altas, porque o Flamengo hoje é sabidamente um time que tem uma situação financeira excelente, também por causa dessa situação. E eu não duvido nada. Agora, um cara que pensa assim, ele não se garante, né? Pode vir, pode brigar, pode ganhar a posição, mas prefere ir para um lugar onde vai ser titular absoluto. Perfeito, é um direito que todo mundo tem, fazer as suas escolhas. Mas eu achei curiosa essa declaração também do Braz e do Spindel. Inclusive, eles falaram, inclusive hoje um saiu fora. Será que é o Evander? Porque o Evander não foi citado como uma negociação oficial que o Flamengo está tentando. E no noticiário recente, o Evander tem aparecido bastante. Será que o Evander também pensou assim, eu vou para lá, sei não, vou ficar no banco, não vou jogar, melhor ficar por aqui no Portland? Será que foi isso? O certo é que o Flamengo está tentando contratar jogadores e irá contratar esses jogadores. A janela abriu agora, lá na Europa, dia 11 de janeiro. As negociações continuam envolvendo o Vinha e o Léo Ortiz, e o Flamengo vai trabalhar para ter esses dois jogadores. São
Prioridades. Pedidos do Tite, Léo Ortiz e Vinha. E são dois ótimos jogadores. O Flamengo trabalhará muito para ter esse jogador. Outra declaração, olha, o Spindel e o Braz hoje estavam afiados, hein? Dorival Júnior, que na coletiva de apresentação da seleção brasileira, perguntado, né, sobre a não renovação com o Flamengo, aquela coisa toda, disse que a ideia dele era que o time voltasse a treinar no dia 19 de dezembro. E ele foi chamado de mentiroso pelo Bruno Spindel. Falou que não. Falou que o Dorival deu o aval para que o time do Flamengo só se reapresentasse no dia 2 de janeiro. Na verdade, o Flamengo se reapresentou no dia 26 de dezembro, mas foi aquele me engana que eu gosto. Entre Natal e Ano Novo, os exames médicos, tira sangue, faz um negocinho aqui, outro ali. Na verdade, só começou a treinar para valer no dia 3, dia 4 de janeiro, e o Mundial de Clubes já estava ali logo no início de fevereiro, tinha a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, aquela coisa toda, e ele foi chamado de mentiroso. Uma coisa que me chama muita atenção nessa história do Dorival é a seguinte: eu, inclusive, já tinha falado sobre isso, já sabia há algum tempo, e a informação veio de uma pessoa da diretoria do Flamengo, que eu tenho contato, e esta pessoa me falou. Um dos motivos pelos quais o Dorival não renovou o contrato foi porque ele, junto com os jogadores, combinou que as férias seriam mais longas e que voltariam apenas no início de janeiro, mas aí chegaram a um acordo para voltar no dia 26 de dezembro. Isso foi combinado entre ele e os jogadores, foi o que essa fonte me falou. E que quando a diretoria ficou sabendo disso, ficou bastante irritada. Já existia uma dúvida em relação à performance do time que ganhou as competições, mas jogando num nível abaixo, e também a possibilidade dele ir para a seleção brasileira a qualquer momento, coisa que acabou se confirmando agora, mais de um ano depois. Esses foram os motivos para que o Dorival não tivesse o contrato renovado. Já tinham me falado isso há bastante tempo. Mas o que me chama a atenção é porque só agora, depois de mais de um ano, o Flamengo se pronunciou sobre isso. Porque pegou muito mal para o Flamengo. O Flamengo, ele saiu como vilão dessa história, né? O Flamengo não renovou o contrato do Dorival, uma injustiça e outras coisas mais, né? Muita gente usou isso para colocar para fora, né, aquele sentimento para torcer contra o Flamengo. Não, tá vendo? Não vai ganhar nada porque sacaneou o Dorival, aquela coisa toda. Mas por que a diretoria não falou isso na época? Isso é que me chama a atenção. Na época, em janeiro, olha, não renovamos com o Dorival. Mas, por que não renovou com o Dorival? Por isso e por isso. Esclarecia logo e já deixava tudo às limpas. Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Aqui eu trago as notícias atualizadas do Flamengo, né? E como o Vene Casagrande aqui deixou vocês atualizados aí, o Flamengo, enfim, desistiu aí, né, da contratação do jogador Evander, do Portland, né, ex-Vasco. E eu já quero saber a sua opinião, meus amigos e minhas amigas. O que você acha dessa decisão do Flamengo? Vocês tá de acordo, né, com o Flamengo ter desistido aí dessa contratação, ou vocês gostariam de ver o Evander vestindo a camisa do Flamengo em 2024? Comente aqui e deixe a sua opinião, né? Lembrando que o clube dos Estados Unidos definiu, bateu o martelo e falou que não tem interesse em vender, né, em negociar o jogador ex-Vasco, né? Então,
o Flamengo, por essa decisão, acabou desistindo, né? Mas era um grande interesse do Flamengo essa contratação do Evander, né? E, na minha opinião, né, acredito muito que tem outros jogadores aí melhores, né, no mercado com o mesmo preço para o Flamengo correr atrás, né? Então, atualizando a situação do Evander, o Flamengo desistiu aí dessa contratação, né? O Flamengo não vai mais contratar o Evander, né? Também nas segundas informações, já que a situação está difícil em contratar Matias Vinha e Juninho Capixaba, o Flamengo vai aí tentar a contratação, né, do veterano Alexandro, que joga na Juventus, em fim de contrato, né? Pode chegar aí de graça no Flamengo. Então o Flamengo, por encontrar dificuldade, né, em negociar com Matias Vinha e com Juninho Capixaba, que são dois lateral esquerdo que o Flamengo tinha um grande interesse, o Flamengo vai correr aí, vai tentar contratar, né, o Alexandro, já que a situação o Flamengo vê aí com bons olhos, né, e vê uma situação mais fácil para o Flamengo contratar, já que a Roma está pedindo um valor bem absurdo e também a equipe do Red Bull Bragantino está pedindo, né, um valores aí muito alto para poder liberar os seus seguintes jogadores. E vocês, torcedores, quem vocês queriam no Flamengo, né? O Flamengo deveria investir na contratação de quem, né? A todo vapor, aí, como foi com o De La Cruz. Quando o Flamengo quer realmente um jogador, o Flamengo faz de tudo e contrata, né? Então, será que realmente o Flamengo não está só dando o que falar? Os dirigentes, Marco Braz, Bruno Spindl, não está apenas, né, tentando, né, passar a impressão de que está querendo contratar jogadores, porque se o Flamengo realmente quisesse aí o Matias Vinha, Juninho Capixaba, Léo Ortiz, né, conseguiria sim pagar esses valores, né? Será? Então, a pergunta que fica né? Será que o Flamengo quer mesmo jogadores? Deixa aí nos comentários o que você acha a respeito disso, né? Na minha opinião, o Flamengo deveria ir mais adiante e tentar nessa contratação aí do Matias Vinha, né? Já que é um grande jogador, um lateral esquerdo, já com passagem no futebol brasileiro e, né, que se deu muito bem na equipe do Palmeiras. Então, como ele já conhece o futebol brasileiro, seria assim uma grande contratação. Também comente aí, pessoal, o que você achou da fala do João Guilherme, né, a respeito da coletiva aí do Marco Braz e do Bruno Spindl, aonde eles chamam, né, Dorival Júnior, treinador da seleção brasileira, de mentiroso, né, e causou aí, roubou a cena, né, roubou a cena e ainda falou a respeito do Gustavo Scarpa, que não quis ir para o Flamengo, com medo, né, de ficar no banco de reserva, porque veio um elenco aí recheado de jogadores bons e ele não teria a oportunidade de ser titular, né? Eu acho que desnecessário o Marco Braz ter se rebaixado e ter falado isso aí a respeito do Gustavo Scarpa, né? E comente aqui também, pessoal, o que você achou da fala dele a respeito do Dorival Júnior, quando desmentiu, né, o treinador da seleção brasileira. Comente aqui e deixe a sua opinião. No demais é isso aí, rapaziada. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Tem um botão vermelho aí com o nome inscreva-se. Então já se inscreva no canal, deixa o seu like, amassa o dedo no like aí, pessoal. Comente, que é muito importante, compartilhe o vídeo aí para poder estar nos ajudando aqui dentro da plataforma, combinado? Então eu trago as informações para vocês e vocês se inscrevem no canal. E lembrando, vamos ver se a gente consegue bater a meta aí de 100 likes, então já amassa o dedo no like aí, pessoal, para a gente bater a meta de 100 likes nesse vídeo. Graças a Deus conseguimos bater a meta de 100 likes no vídeo passado. E eu conto com a sua ajuda para a gente bater novamente a meta de 100 likes nesse vídeo, combinado? Então, só quem é torcedor do Flamengo de verdade vai deixar o like, vai comentar algo a respeito das notícias, vai compartilhar o vídeo e se não é inscrito, vai se inscrever. Então, já se inscreve, amassa o dedo no like, compartilha, ativa o sininho de notificações, porque, se Deus permitir, mais tarde voltarei com mais informações do nosso Flamengo.